Segundo a crença popular, o ser humano possui uma alma imortal, entidade imaterial aprisionada no corpo físico que, por ocasião da morte, se desprende e passa à esfera do sobrenatural. Por essa razão, muitos acreditam na reencarnação, no contato com os mortos e que a recompensa de cada um, céu ou inferno, é recebida logo após a morte. Mas, à luz da palavra de Deus, não somos ensinados que temos uma alma, mas que somos uma alma constituída de corpo, mente e espírito. A morte é apenas um sono, um período de inconsciência que, para os justos, terminará na volta de Jesus. Quando os que morreram em Cristo ressuscitarão, terão seu corpo mortal revestido de imortalidade e estarão com o Senhor para todo sempre. Essa é a esperança cristã. Começa agora mais um estudo da Bíblia com o tema Vida, Morte e Eternidade. Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal de investigação bíblica. Meu nome é Timóteo Elker, eu sou irmão do Tiago, que é o apresentador oficial aqui do canal. E neste trimestre estaremos juntos examinando este guia de estudos até o final do ano. O assunto desta terceira semana é Entendendo a Natureza Humana. Ou dito de outra forma, vamos estudar a antropologia bíblica. E logo de início eu preciso fazer um alerta. De todo o trimestre, o estudo da lição 3 é o mais técnico de todos. Ele vai exigir mais concentração e mais dedicação. Então não ouça apenas o áudio, você precisa ver as informações da tela. Grande parte do conteúdo estará nos slides, não apenas veja o vídeo enquanto estiver fazendo outra atividade, mas estude com atenção o conteúdo que será apresentado. Pode ser que algumas pessoas julguem difícil algumas partes da exposição. Por isso é recomendável que você tenha papel e caneta para fazer anotações. Anotar ajuda a organizar as ideias na mente. Também pode ser necessário ver o vídeo mais de uma vez para se acostumar com os raciocínios. Aqui nós mostraremos as bases bíblicas da não imortalidade da alma nos textos originais. E você precisa dominar esses fundamentos para ter uma posição firme sobre o assunto e não passar aperto ao dar um estudo bíblico. E para aqueles que persistirem nesse estudo até que os textos fluam com facilidade na mente, haverá uma recompensa. Você terá dominado os fundamentos para interpretar qualquer texto bíblico usado na discussão sobre a imortalidade da alma. Então, dedique-se a esse estudo de número 3 e você será edificado. E para que você não tenha a sensação de que houve uma transição abrupta entre os estudos, é necessário perceber o fluxo de raciocínio que temos seguido até aqui, que é o seguinte. Na lição 1, estudamos sobre a origem do mal, o início da rebelião em um universo perfeito. Na lição 2, vimos que Satanás, depois de enganar os anjos no céu, buscou enganar os seres humanos aqui na terra. E o fundamento do seu engano foi a afirmação de Gênesis 3:4. É certo que não morrereis. Ou seja, o ser humano poderia pecar e mesmo assim viver eternamente. Com o passar do tempo, essa mesma ideia de viver eternamente foi sendo disseminada pela distorção do conceito de alma. Pela ideia de que o corpo humano é habitado por uma entidade imaterial e quando o corpo morre, essa alma supostamente se desprende e vai para o céu, para o inferno, reencarna ou fica vagando por aí como uma alma penada, como um fantasma. O destino dessa suposta alma varia conforme cada corrente religiosa. A lição 2 nos mostrou que acreditar na alma como uma entidade imaterial que sobrevive à morte do corpo não é uma mera ideia abstrata sem consequências, mas um verdadeiro perigo, porque abre uma brecha para se acreditar também no contato com os espíritos dos mortos, que são, na verdade, espíritos de demônios que personificam parentes e amigos falecidos com o intuito de enganar. É por isso que a lição 3, essa que estamos começando a estudar agora, vai analisar passagens do Antigo Testamento para ver se existe ou não base bíblica para se acreditar na alma como uma entidade material que se desprende do corpo e continua consciente após a morte física. O foco dessa semana é o Antigo Testamento. As passagens do Novo Testamento serão examinadas em um estudo futuro, algumas semanas à frente. E a partir dessa lição 3, nosso estudo vai ter uma peculiaridade. Nós vamos precisar utilizar algumas
palavras originais da Bíblia para garantir uma boa comunicação. O que eu quero dizer com isso? Bem, você sabe que a Bíblia não foi escrita em português. Também não foi escrita em inglês, nem em espanhol. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego. A Bíblia que temos na nossa língua materna é uma tradução desses idiomas antigos. E muitas pessoas pensam que traduzir de uma língua para outra é como olhar para uma tabela de duas colunas. De um lado existe a palavra em um idioma e do outro lado está a mesma palavra no segundo idioma. É só substituir uma pela outra. Mas não é assim. Não existe essa equivalência perfeita entre as palavras de idiomas diferentes. A grande dificuldade que existe no processo de tradução é garantir que o conceito, a ideia expressa em uma língua, consiga ser expressa também na outra. Falando de forma prática agora, a Bíblia apresenta a palavra alma? Sim. Mas a palavra alma em português expressa a mesma ideia da palavra hebraica que foi traduzida? Não. Se você for a um dicionário de língua portuguesa e procurar a definição de alma, você vai encontrar o seguinte: princípio imaterial da vida, substância incorpórea, imaterial, invisível, essa substância quando separada do corpo. Essa é a ideia bíblica de alma? Não. Qual é, então, o significado das palavras hebraicas traduzidas por alma, espírito e fôlego de vida? É o que vamos ver a partir de agora. Nossa primeira passagem é Gênesis 2:7. Está escrito: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. A primeira informação que vamos retirar daqui é que alma é algo que se é, não algo que se tem. O texto diz que o homem passou a ser alma vivente e não que o homem recebeu uma alma vivente. Nessa passagem, o ser humano integralmente considerado, incluindo seu corpo físico, é chamado de alma vivente. Ou seja, a alma é o ser humano vivo, com seu corpo físico vivo. O corpo também faz parte da alma na compreensão bíblica. Percebe como esse texto contraria a crença popular? A alma não é uma entidade imaterial presa dentro do corpo físico. A alma é o próprio corpo físico vivo. O boneco de barro que Deus estava formando era um corpo material sem vida. Mas quando Deus concedeu a vida, aquele corpo vivo passou a ser uma alma. Então, pela linguagem bíblica, não existe oposição nem contraste entre corpo físico vivo e alma. São a mesma coisa. A segunda informação que temos de retirar desse texto é que a expressão alma vivente é tradução do hebraico nefesh hayah. Poderíamos ler assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser nefesh hayah. Por que é importante nos apegarmos a essa expressão na língua original? Para comparar com outros versos em que a mesma expressão é usada. Veja que interessante Gênesis 1:24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Nesse verso, a expressão seres viventes também é nefesh hayah, a mesma expressão para dizer que Adão se tornou alma vivente. Então os animais também são almas viventes. E isso é dito em outros textos. Em Gênesis 9, Deus diz que faria sua aliança não apenas com Noé, mas também com os seres viventes, nefesh hayah, tanto aves como animais. Mas se a expressão nefesh hayah é a mesma tanto para o ser humano como para os animais, por que ela é traduzida de forma diferente? Porque nefesh para o ser humano é traduzido como alma e nefesh para os animais é traduzido como seres ou criaturas. Porque os tradutores da Bíblia foram influenciados pela crença popular, uma crença oriunda da Grécia Antiga, de que os humanos têm uma alma imortal separada do corpo físico e os animais não. E nesse ponto eu quero citar um erudito chamado Norman Snight, perito em línguas semíticas, com muitos artigos publicados em revistas de prestígio. Ele era metodista, e os metodistas acreditam na imortalidade incondicional da alma. E eu vou citá-lo exatamente porque ele não era adventista. Porque se fosse adventista, passaria a impressão de que eu estou querendo favorecer nosso ponto de vista. Mas vou citar um estudioso de outra confissão religiosa. Ele escreveu o seguinte sobre essa diferença de nefesh hayah para seres humanos e para animais.
A frase hebraica devia ser traduzida exatamente do mesmo modo em ambos os casos. Agir diferente disso é enganar todos aqueles que não leem o hebraico. Não há desculpas nem defesa apropriada. É forte essa acusação de Norman Snight contra os tradutores da Bíblia. Bem, com tudo isso que já vimos, podemos ir para a pergunta 1. Que semelhanças e diferenças existem entre a maneira pela qual Deus criou os animais e a humanidade? Semelhanças. Deus criou os animais da terra, assim como Adão foi formado do pó da terra. Os animais criados são Nefesh Hayah, assim como Adão veio a ser Nefesh Hayah. Ambos são almas viventes, ou, em uma melhor tradução, criaturas vivas. Mas e as diferenças? A primeira diferença é que apenas o homem foi moldado fisicamente, os animais não. Isso indica que o ser humano é uma criatura mais especial que o restante dos animais. Segunda grande diferença, o ser humano foi criado como imagem e semelhança de Deus, os animais não. É por isso que os seres humanos possuem um grau de dignidade muito mais elevado que os animais. Ser criado como imagem e semelhança de Deus significa que, para a humanidade, foi dada a capacidade de ser e de fazer em nível finito o que Deus é e faz em nível infinito. Deus, que é infinito, governa o universo infinito. O homem que é finito foi colocado como governador deste planeta finito. E é por isso que em Gênesis 1:26, logo após o façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, vem o imperativo: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Imagem e semelhança com Deus, em primeiro lugar, significa domínio sobre o restante da criação. Em segundo lugar, imagem e semelhança com Deus significa a capacidade moral, o senso de moralidade, a percepção de certo e errado. E isso nós encontramos no modo como Paulo usa essa expressão. Veja, por exemplo, Colossenses 3. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. De acordo com essa passagem, quando alguém deixa de mentir, está se refazendo segundo a imagem de Deus. Ou seja, a imagem de Deus está relacionada a um padrão de moralidade, a um padrão do que é certo e errado. É por isso que dizemos que ser imagem e semelhança com Deus significa, em segundo lugar, a capacidade moral de refletir o caráter de Deus. Deus é justo, nós podemos praticar a justiça. Deus é santo, nós podemos viver em santidade. Deus é puro, nós devemos buscar a pureza. Mas agora vamos aproveitar esse contexto para abrir um parêntese e nos precaver contra um argumento. Aqueles que defendem que o ser humano tem uma alma imortal dizem que Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, significa que Deus criou o homem com os mesmos atributos que Deus possui. Assim, se Deus é imortal e o homem é a imagem de Deus, então o homem também tem de ser imortal. Logo, ele possui uma alma imortal. Mas esse argumento é muito falacioso. Se ser criado à imagem de Deus significa ter os atributos de Deus, então o ser humano também deveria ter a onisciência, a onipotência e a onipresença, porque Deus tem todas essas características. Mas nada há nas Escrituras que ensine isso. E também não existe nenhuma razão válida para isolar a imortalidade como o único atributo comunicado pela imagem de Deus. A Bíblia ensina exatamente o contrário. Como estamos estudando, Deus é o único que possui a imortalidade conforme 1 Timóteo 6,16. Agora vamos para a parte de segunda-feira. A alma que pecar, morrerá. Segundo a crença popular, a alma é imortal. O que morre é apenas o corpo físico. Mas já vimos que o conceito de nefesh é exatamente o de corpo físico vivo. A lição de segunda-feira vai reforçar essa ideia apresentando passagens que mostram que a alma, nefesh, pode morrer. Então, ela não é imortal. A primeira passagem é Ezequiel 18. O assunto discutido nesse capítulo é a responsabilidade individual. Jerusalém tinha sido cercada, invadida e destruída pelos babilônios. Muitos foram levados cativos para a Babilônia como castigo de Deus, e entre os judeus havia o pensamento de que essa punição que viera sobre eles era consequência dos pecados dos pais, da geração anterior. Mas Deus reafirmou: a alma que pecar, essa morrerá.
Se uma punição de Deus cai sobre alguém, é pelo seu pecado individual, não pelo pecado de outra pessoa. Cada um será recompensado segundo suas obras, não segundo as obras dos seus antepassados. Não recebemos nem a culpa, nem a condenação pelo pecado dos nossos pais. Essa é a ideia do capítulo 18 de Ezequiel. Mas o ponto específico para o qual a lição quer chamar a atenção é que a alma que pecar, essa morrerá. A nefesh que pecar morrerá. Logo, a nefesh não é imortal. A alma não é imortal. A alma pode morrer. Outro texto que apresenta a alma sujeita à morte é Mateus 10, 28. São palavras de Jesus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. O contexto desse verso é o envio dos 12 apóstolos às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles deveriam pregar que o reino dos céus estava próximo e também deveriam curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leprosos e expulsar demônios. Porém, Jesus antecipou que nesse ministério seus discípulos encontrariam rejeição e oposição. Em algumas casas, eles não seriam recebidos. Eles deveriam ter cautela porque seriam entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Haveria traição entre familiares. Um irmão entregaria o outro à morte. Jesus diz que seus discípulos seriam odiados de todos e que, quando fossem perseguidos em uma cidade, deveriam fugir para outra. É nesse contexto que Jesus fala: não temais os que matam o corpo. Os que matam o corpo são os perseguidores desse mundo, os inimigos do Evangelho. Antes de se converter, Saulo de Tarso era um desses. Ele queria aprisionar e matar os seguidores de Jesus. Mas no verso 29, Jesus disse que Deus cuida até dos pardais. E o sentido é que mesmo no meio dos inimigos, Deus estaria velando por seus discípulos. Portanto, no ministério de pregação, não era para ter medo dos homens. Se havia algo a temer, era a Deus, pois se fossem desobedientes a Deus, seu destino eterno estaria comprometido. Esse é o sentido de fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O ponto a que vamos nos ater agora é uma informação específica desse verso. Jesus ensinou que a alma perece junto com o corpo. A crença popular diz que o inferno queima por toda a eternidade. E como também acreditam que a alma é imortal, concluem que a alma dos ímpios vai queimar por toda a eternidade. Mas essa fala de Jesus nos mostra que a alma perece junto com o corpo, ela pode ser destruída junto com o corpo, não existe separação. Portanto, a alma não é imortal de acordo com o ensinamento de Jesus. Mas então por que Jesus fala de corpo e alma como coisas separadas? Esse não é o foco da lição, mas como essa passagem apareceu na semana passada e também nesta semana, vamos gastar alguns minutos com ela. Em Mateus 10, 28, a palavra grega traduzida como alma é psirrê, e o uso dessa palavra no Novo Testamento está em harmonia com o uso que é feito de nefesh no Antigo Testamento. Vemos isso, por exemplo, na fala de Estevão em sua defesa perante o Sinédrio. Ele mencionou que 75 pessoas, psirrê, da família de Jacó, desceram ao Egito. No dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas, psirrê, foram batizadas e em cada alma, psirrê, havia temor. Falando da família de Noé, Pedro declara que 8 pessoas, psirrê, foram salvas através da água. É evidente que em textos como esses, a psirrê, muitas vezes traduzida como alma, é empregada como um sinônimo para pessoa, um ser humano de carne e osso que está vivo. Mas o sentido mais frequente da palavra psirrê no Novo Testamento é o de vida, a vida de uma pessoa de carne e osso. Vemos isso, por exemplo, quando Paulo está na tempestade e diz: nenhuma vida, psirrê, se perderá de entre vós, mas somente o navio. Em Mateus 2,20, um anjo disse a José: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida, psirrê, do menino. Esses textos mostram que a psirrê não é uma parte imortal da natureza humana, mas a própria vida física que pode estar sob perigo, sob risco de morte. Paulo estava sob perigo de morrer naquele naufrágio. O menino Jesus corria risco de morrer pela política de Herodes, mas a alma de ambos, a psirrê, a vida de ambos, foi preservada. Até aqui, nenhuma novidade. Mas agora, veja que interessante as palavras de Jesus em Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?
Nesse verso, a palavra traduzida como vida também é psirrê. Não devemos andar ansiosos pela nossa psirrê quanto ao que havemos de comer ou beber. Ao associar a alma, psirrê, com comida e bebida, Jesus mostra que a alma é o aspecto físico da vida. A alma precisa comer para saciar a fome e beber para saciar a sede. A alma, a psirrê, é o corpo físico vivo. O corpo sem vida provém do pó da terra, mas o corpo animado com o espírito, isto é, com o fôlego de vida, torna-se alma vivente. Mas note que Jesus vai além. Ele diz que a vida é mais do que o alimento. A psirrê é mais do que o alimento. Ou seja, a vida do cristão consiste em algo mais do que simplesmente satisfazer as necessidades físicas. Esse algo mais está no verso 33. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que Jesus estava ensinando é que a psirrê, a alma, a vida humana, deve ser mais do que uma existência materialista. Podemos e devemos elevar nossos desejos e pensamentos para as coisas celestiais e viver não apenas para esta existência, mas para a vida na eternidade com Deus. Assim, Jesus expandiu o significado de psirrê por incluir nessa palavra a vida mais elevada, ou seja, a vida eterna que ele veio oferecer à humanidade. Psirrê continua sendo a vida de uma pessoa de carne e osso, mas ela não deve se limitar a esta existência, porque quando o reino de Deus for implantado, viveremos eternamente, não como espíritos desencarnados, mas como corpos vivos, ressuscitados e revestidos de imortalidade. Para confirmar isso que acabamos de ver, que Jesus ampliou o sentido de psirrê, de vida, para também significar vida eterna, podemos citar o texto de Marcos 8,35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Nesse texto, a palavra traduzida como vida também é psirrê. E fica claro que Jesus está usando psirrê em dois sentidos diferentes, tanto para falar da vida neste mundo, quanto para falar da vida eterna. Quem perde a vida neste mundo por causa do Evangelho vai ganhar a vida eterna. Porém, aqueles que querem uma vida confortável com os prazeres do mundo, perderão a vida eterna. Então, o que tem de ficar claro na sua mente é o seguinte: Jesus usa psirrê tanto para se referir à vida neste mundo do jeito que conhecemos, como também usa psirrê para se referir à vida eterna que os justos terão após a ressurreição, após o segundo advento. A continuidade entre a vida presente e a vida futura é garantida não pela posse de uma alma imortal dentro do ser humano, mas pela fidelidade a Deus, que concederá vida eterna aos justos. Veja outra fala de Jesus que confirma isso. Lucas 21:19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O contexto de Lucas 21 indica que Jesus não estava falando da preservação da vida terrena, porque ele predisse que alguns de seus seguidores seriam traídos e entregues à morte. Nesse texto, a alma, a psirrê, é claramente entendida como a vida eterna, conseguida por aqueles que estão dispostos a fazer um compromisso total com Jesus, mesmo que custe o sacrifício do próprio corpo, como aconteceu com os mártires. E é esse sentido ampliado de alma, de psirrê, que nos ajuda a compreender Mateus 10:28, que aparece na lição de segunda-feira. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, psirrê. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma, psirrê, como o corpo. Já vimos várias passagens em que Jesus usou a alma, psirrê, para se referir não somente à vida física, mas também à vida eterna recebida por aqueles que estão dispostos a assumir um compromisso total com ele. E é assim que devemos ler o texto. Psirrê, em Mateus 10:28, diz respeito à vida eterna, não no sentido da imortalidade que alguns pensam que todos possuem, mas a vida eterna que será concedida àqueles que creem e seguem a Jesus. Portanto, Jesus está falando: não tenham medo daqueles que podem pôr fim à sua existência terrena. Eles não podem eliminar a vida eterna de vocês. Tenham medo, isso sim, de Deus, porque Ele é capaz de destruir tanto a existência terrestre quanto de impedir a vida eterna, determinando que o destino de alguém seja no lago de fogo e não na cidade de ouro e cristal. Em resumo, psirrê pode significar tanto a vida terrestre que todos têm aqui na Terra, como também pode significar a vida eterna que Deus concederá apenas aos fiéis. Em Mateus 10:28, psirrê significa vida eterna. Agora vamos para terça-feira.
No estudo de terça, nós vamos verificar duas expressões, fôlego de vida e espírito. E para isso vamos retornar mais uma vez a Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Os que defendem a existência de uma alma imortal presa dentro do corpo físico dizem que esse fôlego de vida soprado por Deus representa exatamente essa essência imaterial sendo colocada, infundida, implantada no corpo material de Adão. Mas o que exatamente significa essa expressão fôlego de vida? No hebraico, fôlego é neshmat, indica respiração. A respiração é um sinal vital da existência. Uma pessoa que não mais respira está morta. Por isso que a expressão é fôlego de vida. Sem fôlego, não há vida. Vemos isso na história do dilúvio, por exemplo. Em Gênesis 7:22 é dito: tudo que tinha fôlego de vida, neshmat, em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. O fôlego é a respiração. Como no dilúvio tudo ficou debaixo da água, não havia como respirar, e o resultado foi a morte. Outro texto que prova que fôlego de vida é a capacidade de respiração é o Salmo 150, verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. A palavra traduzida como respirar é neshmat. Outro texto que comprova que neshmat é respiração é Isaías 2:22, que diz assim: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego, neshmat, está no seu nariz, pois em que ele é estimado. Se você ler todo o capítulo, vai perceber que o contexto é uma repreensão ao orgulho humano. Os homens se acham grandes e poderosos porque têm carros, cavalos, torres, muralhas, navios, riquezas e ídolos. Mas no dia do Senhor, no dia do acerto de contas, nada disso protegerá os ímpios da ira de Deus. Porque eles são apenas seres que têm fôlego no nariz, ou seja, são muito frágeis, muito fracos, muito fáceis de serem vencidos por Deus. Basta cortar a respiração, basta tirar o fôlego que está no nariz. Não é nem preciso tocar em um ser humano para o destruir. Se tão somente ele for privado do oxigênio por Deus, morrerá sem ser golpeado. Então, voltando a Gênesis 2:7, quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, ele comunicou a vitalidade que se mantém por meio da respiração. Não há nada na Bíblia que nos direcione a entender fôlego de vida, neshmat, como alma imortal. Agora vamos andar uma segunda milha do estudo, que é a seguinte. Fôlego de vida, neshmat, aparece muitas vezes em paralelo com a palavra ruach, que é traduzida como espírito. Vemos isso, por exemplo, em Jó 27, versos 3 e 4. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Na primeira linha, a palavra traduzida como vida é neshmat. Então o texto está dizendo: enquanto em mim estiver a minha neshmat, o meu fôlego, a minha respiração. Na segunda linha, a palavra traduzida como sopro, o sopro de Deus, é ruach. O ruach de Deus está no nariz de Jó. Assim como a vida, a neshmat, a respiração acontece no nariz. Esse verso é um típico caso de paralelismo. A mesma ideia é repetida com palavras diferentes. A primeira linha fala de fôlego, a segunda linha fala de sopro nos narizes. Estão falando da mesma coisa. Essa é a estrutura da poesia hebraica, o paralelismo de ideias. Diferentemente, na poesia ocidental com a qual estamos acostumados, o elemento mais importante é a rima. Um poema sem rima ou uma música sem rima perde a graça. Na poesia ocidental, a rima é conseguida pela semelhança do som na terminação das palavras. Então, eu poderia fazer a seguinte rima para uma música dizendo: Jesus desceu da luz para morrer na cruz. A palavra luz rima com cruz porque a sonoridade é parecida. Mas na poesia hebraica, a rima sonora não é tão importante. O que é relevante é a rima de sentido, de significado. Um bom exemplo disso é o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam. As duas frases do verso 1 falam da mesma coisa com palavras diferentes. Isso é rima de sentido. Terra está em paralelo com o mundo. O que nela se contém está em paralelo com os que nele habitam. Vamos ver o verso 2 agora. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Mares está em paralelo com correntes, correntes d'água. Fundou está em paralelo com estabeleceu.
Cada frase do verso 2 diz a mesma coisa com palavras diferentes. Vamos ver o verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Monte do Senhor está em paralelo com santo lugar. As duas frases do verso 3 expressam a mesma ideia, a mesma indagação. O nome dessa estrutura da poesia hebraica é paralelismo sinônimo. E por que nós estamos falando disso? Para que você entenda que em vários textos bíblicos, neshmat, fôlego, e ruach, espírito, estão em paralelo para expressar a mesma ideia, para serem usados como sinônimos. O primeiro texto desse tipo nós já vimos, é Jó 27, 3 e 4. Enquanto em mim estiver a minha vida, neshmat, e o sopro, ruach, de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Perceba que as linhas 3 e 4 estão em paralelo. Nunca falar injustiça é a mesma coisa que não pronunciar engano. Da mesma forma, nas linhas 1 e 2, neshmat, fôlego de vida, é sinônimo de ruach, sopro ou espírito. Vamos para outra passagem que mostra neshmat e ruach em paralelo. Isaías 42, verso 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. A linha 2 está em paralelo com a linha 3. Estão falando do mesmo assunto, estão falando da criação, mas com palavras diferentes. Agora veja as linhas 4 e 5. O fôlego de vida, neshmat, da linha 4, está em paralelo com o espírito, ruach, da linha 5. O povo que está na terra tem neshmat, ou seja, fôlego, e os que andam na terra têm ruach, ou seja, espírito. A mesma ideia foi repetida com palavras diferentes. E agora um texto para deixar esse assunto acima de qualquer suspeita. Jó 34, 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Nesse texto, a palavra espírito é ruach e a palavra sopro é neshmat. Elas são apresentadas juntas, lado a lado, como sinônimas. Tanto neshmat quanto ruach falam da vitalidade humana que é mantida por meio da respiração. O significado do verso é a fragilidade da vida humana. O ser humano é tão frágil diante da grandeza de Deus que bastaria a Deus retirar a respiração e o ser humano morreria. Com tudo isso em mente, podemos ir para o segundo texto de terça-feira, Eclesiastes 12. Esse capítulo fala que devemos nos lembrar de Deus, do nosso Criador, enquanto somos jovens, na nossa mocidade, antes que seja tarde demais, antes que a velhice torne nossa vida muito difícil, antes que nós morramos. E a morte é descrita da seguinte maneira no verso 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aqueles que defendem o conceito pagão de alma como entidade imortal presa no corpo, dizem que esse verso ensina que quando o corpo morre, o espírito que estava aprisionado nele se liberta e vai para uma região sobrenatural. Mas nós já estamos precavidos contra esse engano. Em Eclesiastes 12, verso 7, a palavra espírito é ruach, e ruach é a vitalidade decorrente daquilo que está no nariz, da nossa capacidade de respiração. Então, o que o texto está dizendo é que na morte, o ser humano dá o último suspiro. Ele expira, lança para fora a última porção de ar que estava em seu pulmão. A saída dessa última porção de ar é a saída do espírito. Espírito não é uma entidade imaterial aprisionada no corpo físico, mas sim a vitalidade mantida pela respiração. Sem a respiração, a vitalidade desaparece e ocorre a morte. A palavra ruach é usada quase 400 vezes no Antigo Testamento, mas em nenhum caso ela faz referência a uma entidade inteligente e consciente que existe separada do corpo físico. Não há nenhuma base bíblica para esse tipo de crença. Vamos agora para o estudo de quarta-feira. Os mortos não sabem nada. Essa é a conclusão necessária do nosso estudo até agora. Como a Bíblia ensina que não existe alma imortal, a morte realmente é uma interrupção de toda e qualquer forma de consciência. Mas para que a nossa conclusão não fique apenas no campo do raciocínio lógico, vamos ver alguns textos da revelação que reforçam esse entendimento. O primeiro texto é Jó 3, 11 a 13.
Diante de tantas desgraças que se abateram sobre ele, Jó preferiria ter morrido antes mesmo de nascer. Ele diz: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse e por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. A parte que nos interessa é o final do verso 13. Se Jó tivesse morrido, ele estaria dormindo e haveria descanso. O verso revela que a morte é um estado de inatividade. Assim como quem está dormindo não está praticando nenhuma conduta, assim como quem está em repouso parou de trabalhar, quem está morto nada faz, não pratica conduta nenhuma. Próximo texto, Salmo 115, 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Esse texto contraria diretamente a crença popular segundo a qual, após a morte, a alma imortal vai para o céu ou para o inferno. Se a alma fosse para o céu, deveríamos esperar que ela estivesse no meio de sons, de cânticos, de instrumentos musicais, porque o céu é descrito como um lugar de música. Basta ler o livro de Apocalipse. Da mesma forma, se a alma estivesse sendo queimada no inferno, era esperado que ela fosse retratada gritando com a dor das queimaduras. Mas não, é exatamente o contrário. Os mortos não louvam a Deus, eles descem para a região do silêncio. E o silêncio indica inatividade e imobilidade, o que confirma a conclusão de que os mortos nada fazem. E nada fazem porque estão inconscientes. Salmo 146, 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Nesse verso, espírito é ruach, e como já estudamos, ruach é usado para falar da vitalidade mantida pela respiração. O Salmo está dizendo que, terminada a respiração, o corpo se decompõe e torna a ser pó de terra novamente. Mas o que nos interessa especialmente é o final do verso. Perecem todos os seus desígnios. Após a morte não há desígnios, ou seja, após a morte não há planos para realizar algo, não há intenção, propósito, vontade, tudo isso deixa de existir porque a consciência deixou de existir. Agora vamos para o último texto de quarta-feira, Eclesiastes 9. Nós vamos ler os versos 5, 6 e 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O conhecimento está com os vivos. Eles são os que podem trabalhar, estudar, empreender, ter objetivos, mas os mortos não fazem nada disso. Eles não sabem de nada porque estão inconscientes. O texto ainda diz: tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Essa recompensa não é a recompensa eterna de ir para o céu viver com Jesus, não. Salomão está falando aqui sobre usufruir os frutos do trabalho nesta vida. Basta ler o contexto. A ideia é a seguinte: por que trabalhar tanto para juntar dinheiro, sendo que você vai morrer e não vai poder usar esse dinheiro? Não se afadigue tanto para fazer grandes realizações, porque depois que você morrer, as pessoas não vão ficar lembrando de você por seus grandes feitos. A memória jaz no esquecimento. Logo, logo seu nome será esquecido. E o texto continua falando dos mortos. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amor, ódio e inveja são emoções dominantes na vida, mas desaparecem na morte. Os mortos não têm emoções, eles não sentem nada porque estão inconscientes. E o outro trecho diz: não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eles não interferem em nada que é feito entre os vivos. Eles não realizam nada, eles não se comunicam com ninguém. Os mortos estão totalmente inconscientes, inexistentes. E é por isso que Salomão faz o apelo no verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes é um livro de sabedoria, e o que Salomão quer ensinar é que, para ser sábio, é necessário se esforçar para desempenhar as incumbências e as responsabilidades que a vida coloca diante de nós, porque, após a morte, não haverá chance de compensar as oportunidades negligenciadas em vida, já que os mortos não sabem de nada e não fazem nada. As oportunidades precisam ser aproveitadas quando estamos vivos, jovens e com saúde. Quinta-feira,
descansando com os antepassados. É dito que Abraão morreu e foi reunido ao seu povo. Davi morreu e descansou com seus pais. Acabe morreu e descansou com seus pais. Essa forma de a Bíblia se referir à morte enfatiza que ela é um descanso, um repouso. Em que sentido? Na vida, houve tantos trabalhos, sofrimentos e decepções que a ausência dessas perturbações é chamada de descanso. Na morte, ninguém é afligido por essas perturbações porque está inconsciente. Da mesma forma que quem está dormindo não está pensando nos problemas que acontecem ao seu redor. A lição ainda destaca outro aspecto na pergunta 6. Ali estão as passagens que falam da morte de Jeoaquim e da morte de Ezequias. Para os dois reis é usada a mesma expressão. Descansou Jeoaquim com seus pais, descansou Ezequias com seus pais. O que chama a atenção é que esses dois reis tiveram um caráter muito diferente. Segundo Reis 23, verso 37, diz que Jeoaquim fez o que era mal perante o Senhor. Já sobre Ezequias é dito que suas obras de misericórdia estão registradas e que o povo prestou honras na sua morte. Ele foi um bom rei. Então, o que retiramos desses textos é que bons e maus vão para o mesmo lugar por ocasião da morte. Eles descansam com os seus pais, eles são reunidos a seus antepassados, o que quer dizer que todos vão para debaixo da terra. Nada no texto bíblico sugere que temos uma alma que vai para o céu ou para o inferno por ocasião da morte. Todos igualmente vão para a sepultura, para a inconsciência, para a inexistência. A diferença entre o justo e o ímpio se vê não na morte, mas na ressurreição, que é o tema que vamos começar a estudar na semana que vem. Meus irmãos, qual é o apelo e a lição espiritual que poderíamos tirar de um estudo tão técnico como esse que fizemos? Em primeiro lugar, devemos vigiar e orar para resistir às tentações de Satanás. Nos últimos dias da história deste mundo, Satanás enviará espíritos de demônios, personificando parentes e amigos falecidos. E ao ver essas cenas, o impulso natural do coração humano será o de querer matar a saudade, conversando e interagindo. Mas devemos, com oração, estar preparados para resistir a essa afeição com a verdade de que os mortos não sabem de nada e que, portanto, a cena que está diante dos nossos olhos é uma contrafação do inimigo. Em segundo lugar, as verdades que estudamos aqui devem nos levar a fazer um exame íntimo para ver se realmente permanecemos na fé. E isso é necessário, pois só se vive uma vez, e o nosso destino eterno é decidido com base na conduta do dia a dia. Talvez estejamos alimentando o pensamento de que mês que vem vamos mudar de vida, ano que vem vamos abandonar aquele pecado acariciado, só mais uns dias eu vou me acertar com Deus. Mas pode ser que a morte chegue antes e os seus planos de se reconciliar com Deus no futuro não sejam concretizados. Nesse caso, não haverá alternativas e você estará perdido, porque os mortos não sabem de nada e nada podem fazer. A oportunidade de salvação está estendida apenas aos vivos. Então não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de se reconciliar com Deus. Hoje é o dia de orar. Que tempo já faz que não falas com Deus? Hoje é o dia de confessar os pecados e pedir forças a Jesus para não mais cometê-los. Hoje é o dia de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus o abençoe.